Tô morto. Tô morto. Eu acho que não conheci uma única pessoa, Gabriel Tula, que não estivesse morta de cansada na vida. Tá todo mundo cansado. Já alguma vez na vida você já encontrou uma pessoa e disse assim: ei, como é que você tá? A pessoa não disse que tá cansada. Alguma vez alguém já disse: não, cara, tá tudo tão tranquilo. Tá tudo tão de boa na minha vida, assim, tão em paz. Nada pra fazer e tal. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Tá todo mundo correndo. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo ocupado. Crentes tendem a ser mais ocupados do que os descrentes, porque crentes, além da vida normal de todo mundo, ainda tem vida de igreja, tem o relacionamento com as outras pessoas, evangelismo e tem uma coisinha chamada devocional. Todo cristão está envolvido na sua devoção, a sua devoção diária, que é basicamente os hábitos das disciplinas espirituais, como ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, cantar louvores, jejuar e coisas semelhantes. Um devocional básico, padrão, geralmente envolve leitura bíblica e oração. Às vezes é o mínimo, né, de uma vida devocional um tanto saudável. Para alguns que são mais musicais, eu acho que isso é uma coisa realmente importante. Envolve leitura bíblica, oração e louvores. Em tempos especiais, a gente faz tudo isso enquanto jejua, enquanto se abstém de comida para um tempo especial de oração. Mas tudo isso às vezes é muito difícil, porque a gente tá sempre cansado. Foi aí que eu li um texto da minha amiga Brenda Dalta. Foi postado lá no Voltemos ao Evangelho, que diz: Deus quer o seu devocional cansado. O primeiro parágrafo é muito bonito. Diz o seguinte: Deus quer o devocional cansado. Deus quer os olhos embargados com o esforço da leitura de alguns versículos em meio ao sono. Deus não se incomodará se o sono chegar bem do meio da oração. Não é que ele precise, é que necessitamos fixar em nossa mente que, mesmo nos momentos de exaustão, o único vigor que pode trazer ânimo diante das circunstâncias que a vida ocasiona são os momentos com ele. Leia a Bíblia, ainda que com sono. Ore, mesmo que por 2 minutos. Não veja aqui a falta de zelo e reverência com o Senhor que merece os seus dias, mas adoração intencional ao seu sustentador, mesmo que o seu corpo diga que não é o momento adequado para fazer isso. Ela diz que sabe que o ideal é sempre a gente ter os melhores momentos para servir a Deus, mas que quando a gente não tem como ter os nossos devocionais em outras horas do dia, a gente entrega o que a gente tem de melhor. De fato, mesmo quando o de melhor parece pouco. É muito bonito falar sobre entregar para Deus a golden hour do nosso dia, mas convenhamos, isso é um papo meio burguês, né? Um papo de gente que tem grana bastante para poder escolher a hora do dia que vai fazer devocional. Para a maioria de nós, a gente ora no ônibus. Para a maioria de nós, a gente tem que acordar mais cedo para ler a Bíblia. Para a maioria de nós, o tempo que sobra depois do trabalho, depois das obrigações, depois de tudo da vida que já ficou pela metade, é que a gente vai conseguir abrir a Bíblia para ler e para orar. O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é falar um pouco sobre como melhorar o devocional cansado. Algumas dicas simples para que você possa, em uma rotina corrida, em uma vida difícil, manter o seu devocional, mesmo que não seja ideal. Vou repetir: manter o seu devocional, mesmo que não seja ideal. Há o devocional ideal, há o devocional do jovem sustentado pelos pais, que estuda meio período e tem a tarde e a noite livre. Há o devocional do caderno, onde se anota, do journal, onde você faz os seus fichamentos, o que você lê, das maratonas de leitura, dos post-its, sabe? É o devocional de quem tem tempo, é o devocional de quem consegue organizar a vida para isso, e é maravilhoso. Muitos jovens da minha igreja fazem devocional sim, alguns adultos, casados, com a vida bem corrida, consegue organizar a vida para ter tempos grandes de oração, tempos bons de leitura da palavra, e é maravilhoso que se consiga fazer isso. Mas muitos que não conseguem viver assim, acabam às vezes desistindo de fazer qualquer devocional, desistindo de manter uma vida de oração, porque às vezes acreditam que vida de oração nenhuma é melhor que uma vida de oração cansada, e leitura bíblica nenhuma é melhor do que não conseguir manter o plano de leitura anual. Mas a verdade é que com consistência, permanecendo na vida da fé por anos, a gente consegue acumular uma carga de conhecimento de Deus na leitura da palavra, uma carga de intimidade com a Bíblia, no contato diário com ela, uma vida de presença de Deus dentro de nós, mesmo quando o que a gente tem pra oferecer é a oração de quem tá com sono. Eu tô sempre cansado. Eu tenho uma rotina muito cansativa. Tem períodos da minha vida que eu tenho o devocional de Instagram, sabe? Aquele devocional de Instagram, aquele devocional que você consegue fazer um time-lapse de você lendo a Bíblia, que você teve tempo de colocar o seu celular num tripézinho e clicar lá em time-lapse pra você poder fazer sua leitura e filmar isso no processo e escolher 3 ou 4 cores diferentes de marca-texto pra marcar a tua leitura bíblica. Tem períodos da minha vida que eu consigo fazer isso, mas existem períodos da minha vida que absolutamente não dá. Eu tô nesses períodos. Fim de ano pra pastor é meio intenso, muito trabalho, reforma na igreja,
a igreja crescendo cada vez mais, e a vida devocional sofre. Eu sou pastor de igreja, sou comunicador de teologia na internet, mas eu confesso, a minha vida devocional muitas vezes sofre. Ela raramente some, raramente eu não faço devocional, mas fica mais capenga. Minhas leituras não ficam tão boas, minha oração, que às vezes é um tempo mais longo, que eu oro pela igreja, vira uma oração um pouco mais simples pela minha família, pela minha vida, pela igreja de forma geral. E aí são nesses momentos que as estratégias para os devocionais cansados têm a sua utilidade. Primeira estratégia para o devocional da vida cansada: possua prioridades de oração. Você precisa saber quais são os seus assuntos mais importantes, porque na hora de orar, na hora que você estiver diante do Senhor, se você tiver que ficar pensando, rapaz, eu tenho que orar pro fulaninho, tenho que orar pro cicraninho, às vezes é um processo assim, a mente tá cansada e você nem sabe pelo que orar. Você precisa ter pelo que orar. Você precisa ter isso anotado. Eu pego o meu celular, eu abro aqui, baixo aqui a telinha, clico em notas, abro uma nota nova e eu posso escrever aqui nas minhas notas motivos de oração ao longo do dia e ter essas notas salvas para sempre que eu for orar. Rapaz, eu tenho que orar pelo que mesmo, meu Deus, eu não sei nem o que falar para Deus. Só clico aqui no meu celular e, rapaz, tem pedir a oração do grupo da igreja por esses assuntos aqui. Sei que tenho que orar por alguma coisa, eu tenho aquilo anotado para mim ajudar. Uma segunda dica que também envolve oração é priorize mais variedade do que intensidade de oração. Como assim? Às vezes, numa vida cansada e difícil, é complicado você ter aquele tempo de meia hora parado ali, que você vai só orar e tal, isso é muito difícil. Quando a gente olha para a escritura, nós temos, na verdade, muitas orações curtas lá. Pega as orações da Bíblia e ora elas em voz alta. São orações pequenas. Pega a oração dominical que Jesus ensina, a famosa Pai Nosso. Ora o Pai Nosso. Quantos segundos demora para orar o Pai Nosso? É uma oração muito curta. Às vezes a gente acredita que tem que nem os puritanos, né? Orar por 2 horas. Lutero estava muito ocupado, ia ter que orar apenas por 2 horas antes de sair de casa. Isso é muito impraticável. A verdade é que uma vida de oração deve ser muito mais marcada por orações que acompanham o seu dia do que um único momento de oração sozinho. Então eu posso fazer uma oração curta antes do almoço, uma oração um pouco mais longa ali no ônibus, uma oração curta ao longo do dia, uma oração, sempre alguém pede uma oração, eu oro imediatamente, eu não espero pra orar em casa, então bastou orar por mim por tal coisa. Na hora que eu leio a mensagem, eu já oro naquele momento a oração curta. Ter uma vida devocional que prioriza variedade de momentos de oração ao longo do dia te ajuda quando você não consegue ter aquele momento parado pra orar e só orar ao longo do dia. Você teve vários pequenos momentos de oração ao longo do dia. É bom atrelar isso a certas atividades, ao acordar, ao sair pro trabalho, ao chegar em casa, no almoço, refeições. Você inunda o seu dia de orações curtas e você consegue ter tido vida devocional mesmo quando você não conseguiu parar aquele momento à noite no pé da sua cama para orar por muito tempo. Em terceiro lugar, você precisa manter a sua leitura bíblica simples. Manter a leitura bíblica simples é ter um acesso cada vez mais fácil ao seu plano de leitura anual. Para algumas pessoas é ter o plano de leitura anual colado atrás da Bíblia. Mas não sei se você é como eu perdi meu plano de leitura o tempo inteiro. E aí a gente fica com preguiça, né, de marcar o plano de leitura. Aí é Antigo e Novo Testamento. Li aqui um trecho de Gênesis, passei aqui para um trecho dos Salmos. Agora eu vou procurar aqui o texto de Mateus. Às vezes você tá tão esgotado que o simples trabalho de ficar procurando, achar a caneta, cadê a caneta, cadê o plano de leitura, eu dobrei, deixei no carro, deixei aonde, você acaba muitas vezes perdendo isso. Por isso que um recurso muito útil é a Bíblia 365. O pessoal da Mundo Cristão enviou essa Bíblia pra mim e eles estão patrocinando esse vídeo para que eu mostre pra vocês este recurso que você que acompanha o canal sabe que é um recurso que minha família usa, que a minha igreja usa. A gente juntou várias mulheres da igreja uma vez e fez uma compra de vários desses livros, acho que algumas poucas dezenas, que várias pessoas da igreja passaram a usar a Bíblia 365 como uma fonte para fazer a leitura bíblica anual, porque simplifica, facilita, tira o teu esforço no processo de seguir um plano de leitura. Se você não conhece a 365, ela é uma Bíblia dividida em 365 porções. Então, por exemplo, você abre aqui, vou abrir aqui no dia 14 de agosto, tem Neemias 8:1 e Neemias 9:1, tá aqui. Quando eu passo, leio as Neemias e logo em seguida tem 1 Coríntios 9, 1 a 18 já em sequência aqui. E depois, Salmo 33, 13 a 22, logo em sequência aqui também. E Provérbios 21, 11 a 12, também outra porção. Tem um espacinho aqui para reflexões do dia. E então aqui, o dia seguinte é o dia 227, 15 de agosto. E aí a porção seguinte de Neemias e tudo mais. Você tem toda a divisão aqui de um plano de leitura anual que divide Antigo Testamento, Novo Testamento, textos de sabedoria, textos poéticos, tudo junto para que você leve isso com você e levando essa Bíblia com você, você tenha o seu plano de leitura anual já posto aqui. Essa é uma versão grande, olha o tamanho dela aqui, é maior do que minha cabeça de cearense. E olha que eu sou cearense, cabeça de cearense é gigante, ó. Essa é uma versão bem grande, bem confortável, de capa boa. E a novidade desse ano é que a Mundo Cristão tem várias traduções diferentes na Bíblia 365 agora. Antes, eles só possuíam a nova versão transformadora. E agora, eles têm outras traduções na Bíblia 365. Vocês sabem que minha tradução favorita no Brasil em português é a Nova Almeida atualizada. Essa é uma Bíblia 365 em Nova Almeida
atualizada. Vou fazer minha leitura bíblica do ano que vem, novamente na NAA, agora, usando o recurso da 365. Ano passado eu estava usando o recurso da nova versão transformadora, que também é uma versão muito boa, mas tem uma proposta bem diferente. Agora o Mundo Cristão possui a 365 na nova versão internacional, além da nova versão transformadora, também na nova mídia atualizada e na revista aí corrigida. Versões extremamente populares e para todos os gostos. Aqui tá do meu gosto. Ter recursos que facilitem a leitura bíblica em tempos de cansaço é fundamental. É a Bíblia que eu levo comigo em viagens para poder lê-la. Tenho certeza que é uma Bíblia que vai ser muito útil na sua rotina para que o seu devocional cansado não mais te furte do plano de leitura anual, porque assim você consegue ler a Bíblia inteira em um ano com 15 minutos de leitura por dia. A Bíblia 365 é montada para que você faça 15 minutos de leitura por dia. O cansaço do dia aguenta 15 minutos de leitura bíblica dentro de uma pedagogia própria, já preparado dentro do livro, para que você possa manter os seus devocionais em dia. Agradeço ao Mundo Cristão por ter enviado esse material. O link para a melhor compra dessa Bíblia certamente vai estar aí na descrição, se você quiser usar a 365 ano que vem. Aproveita que ainda está em novembro, dá tempo de chegar na sua casa para você começar janeiro já com o pé direito, fazendo a leitura bíblica anual com a sua tradução favorita através da 365. Vários teólogos usam, inclusive Vitor Fontana possui devocionais diários na 365 lá no canal dele. Uma coisa muito interessante é você usar a 365, a sua leitura, se você tiver um tempinho a mais, no carro, no ônibus, você ouve um devocional nas porções que você leu naquele dia, feito pelo Vitor Fontana gratuitamente lá no canal dele do YouTube. Nada como usar recursos em áudio para lhe ajudar no devocional cansado. Essa é a minha quarta dica. Use e abuse de materiais devocionais que você pode usar em trânsito. Existem muitas versões de Bíblias em áudio na internet que podem te ajudar no processo de leitura bíblica e muitas versões de devocionais em áudio. Mas eu adicionaria uma coisa importante. Muitos de nós, nos devocionais que fazemos em casa, focamos em oração e leitura bíblica e geralmente desprezamos um tempo de louvor, porque às vezes é meio esquisito. Eu tô ali antes de dormir e vou cantar uma música sozinho e tal. Para alguns de nós é uma coisa que não funciona bem. Quando você tá em trânsito, tô no carro indo pro trabalho, tô no carro indo resolver meus problemas, o que é que eu faço? O que é que eu ouço nesse momento? Geralmente eu ouço um podcast, geralmente eu ouço um audiolivro, geralmente eu ouço alguma música que me agrada. E às vezes ouvimos uma música cristã que a gente gosta. Mas é interessante que a gente use os tempos que nós podemos cantar para louvar a Deus. A palavra bíblica louvor significa literalmente elogio. É um tempo de elogiar o nome de Deus. Não é pecado ouvir música secular, não tem nenhum problema com isso. Não tem também nenhum problema você ouvir o seu podcast ou o que é que seja. Mas nós poderíamos ter mais tempos de devoção, cantando louvores ao Senhor, se nós usássemos esses tempos de trânsito, onde eu lavo louça, onde eu varro a casa, onde dirijo o meu carro, para não simplesmente apreciar uma música cristã, mas para cantar de verdade, como quem louva ao meu Deus. Deus recebe louvores em meio ao trânsito, Deus recebe louvores em meio às louças. Podemos usar o tempo ocupado que temos também para nos aproximarmos de Deus. Minha quinta e última dica para você que está cansado, mas quer manter sua vida devocional: transforme a sua família em um auxílio e não em mais um peso. O que eu quero dizer com isso? Para muitos de nós, o culto doméstico é um peso, é uma obrigação a mais que a gente precisa cumprir. Então eu tenho que pegar minha família, eu tenho que sentar com meus filhos, eu vou fazer um culto doméstico, eu não consigo, eu tô cansado para fazer culto doméstico. Deixa eu contar uma coisa: a devoção da sua família pode ser um auxílio para sua própria devoção. Ao invés de olhar para o culto doméstico como mais uma das obrigações devocionais que você tem que cumprir, transforme o seu culto doméstico em algo simples o bastante para você poder fazer cansado também. E à medida que a vida de vocês for se organizando, vocês podem ter cultos domésticos mais preparados, mais bem trabalhados. Eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal só falando sobre como fazer um culto doméstico de forma bem completa, bem organizada. Mas se o seu culto doméstico não existe, se você não consegue achar tempo para isso e acha que não dá, transforme o seu culto doméstico num grande devocional, onde vocês sentam juntos, onde você abre a sua Bíblia, e aí é aquele tempo que todo mundo vai ler a Bíblia juntos. Leem o texto, alguém lê em voz alta através da passagem, ou então alguém lê uma passagem pequena, já que vocês fizeram os devocionais pessoais, mas tem ali um tempo pra vocês lerem a Bíblia. Orem juntos, perguntem um ao outro qual é a oração que eles querem, qual é o pedido de oração, qual é o agradecimento. Orem juntos, cantem uma música juntos. O devocional familiar, simples, coisa de poucos minutos, é instrumento de Deus para que mesmo numa rotina muito difícil, muito pesada, você tenha uma pequena igreja na tua casa para te ajudar a vencer os próprios cansaços do seu dia. Às vezes a Catarina olha pra mim e diz: papai, a gente nem fez culto. Ela é uma criança de 4 anos, às vezes eu tô muito atarefado, cabeça em muitos lugares. E ela é um instrumento de Deus pra me lembrar de que a vida devocional precisa existir mesmo quando eu não tô com muito tempo livre. É ali que o tempo tem que ser gasto, é ali que mais importa dedicar minha vida. E minha casa pode ser um instrumento justamente para isso. Que dicas a mais você teria para dar para pessoas que precisam fazer os seus devocionais mesmo muito cansadas? Deixa aqui embaixo, conta a sua experiência com isso também. E se você quiser ajuda no teu devocional cansado, a Bíblia 365 é certamente instrumento de Deus para nos auxiliar
no processo de aprendizado bíblico e de crescimento na palavra da verdade, mesmo nos dias mais pesados. Esse é o 2 Dedos de Teologia, a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira às 10 horas da manhã, mas às vezes tem vídeo outros dias também. Então assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Ô, canseira, meu Deus. Eu vou ver meu devocional, morro de cansado agora. Simbora.